Poucos eventos na história da humanidade foram um divisor de águas tão determinante quanto a Segunda Guerra Mundial, um conflito bélico de proporções catastróficas, que entre os anos de 1939 e 1945 resultou na morte de mais de 70 milhões de pessoas. Dividindo o mundo em um conflito entre as nações do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, um dos maiores estopins para a guerra foi a invasão da Alemanha nazista à Polônia. No cinema, diversas foram as obras que retrataram a guerra, cada uma sobre focos distintos, seja no retrato do Holocausto, em filmes como A Lista de Schindler e O Menino do Pijama Listrado, ou dos horrores do conflito armado, como O Resgate do Soldado Ryan e até O Último Homem. Porém, poucas haviam retratado um lado menos heróico e mais humano da guerra, ou mesmo a já mencionada invasão nazista ao Estado polonês, o que mudou com o lançamento de O Pianista, em 2002, a adaptação cinematográfica do livro autobiográfico homônimo, dirigida por Roman Polanski. Na trama, vemos a história de Władysław Wladek Szpilman, um pianista de talento singular que, juntamente com sua família composta por seus pais, suas duas irmãs e irmão, viu sua vida tomar um rumo trágico com a chegada do exército nazista na capital do país, Varsóvia. Apesar da esperança inicial com o anúncio na rádio de auxílio dos países aliados, a guerra logo mostrou sua real faceta quando foram impostas proibições aos judeus, desde entrar em estabelecimentos, poder sentar em um banco de praça pública ou mesmo andar pela calçada. Pouco tempo após serem obrigados a usar faixas com a estrela de Davi para serem facilmente identificados, em novembro de 1940, Szpilman, sua família e mais 360 mil judeus foram forçados a migrarem para um gueto murado, onde lá viviam sob condições miseráveis, com comida, trabalho e dinheiro escassos, além da sombra constante do medo, em face dos atos de sadismo e crueldade dos soldados alemães. 2 anos depois, a maior parte da população seria levada por trem para o campo de Treblinka, inicialmente com a falsa esperança de transporte para um local de trabalhos forçados, quando na realidade se tratava de um campo de extermínio onde todos seriam mortos em câmaras de gás, disfarçadas de um ritual judeu. Porém, um agente da polícia judia salva Szpilman no último momento, enquanto este sofre com a ida de toda sua família, que, como tantos outros, tiveram o mesmo destino cruel. Agora, como um escravo no gueto de Varsóvia, o protagonista tenta sobreviver às condições desumanas de trabalhos pesados, mas em um momento de distração, acaba derrubando os tijolos que vinha carregando, sendo duramente chicoteado pelo comandante nazista. Seus colegas então lhe conseguem um trabalho mais leve, ficando responsável por armazenar comida e suprimentos. Ao mesmo tempo, quando descobre por seus camaradas judeus que uma revolta armada está sendo organizada, ele prontamente se envolve para ajudar, ocultando e distribuindo armas de fogo que vêm dentro dos sacos de comida. Porém, sabendo que não seria capaz de sobreviver se continuasse no gueto, e tendo visto uma velha amiga chamada Janina quando esteve do outro lado do muro, Szpilman pede a seu amigo que entre em contato com ela e seu marido para ajudá-la a escapar, o qual ele consegue, e o protagonista se reúne com ambos e passa a ficar escondido em um prédio, recebendo comida regularmente. Em abril de 1943, Szpilman presencia a revolta de seus antigos companheiros contra o exército nazista, e apesar do esforço, eventualmente são derrotados e executados. Não fosse o bastante, o casal de amigos que o ajudam é capturado e mesmo sem chance de obter suprimentos, Szpilman arrisca a sorte ficando naquele lugar. Mas não demora para a comida acabar, e em um descuido que denuncia sua presença no local, o protagonista é obrigado a fugir. Szpilman então reencontra Dorota, seu antigo interesse amoroso, mas esta já estava casada e esperando um filho. Ainda assim, o casal o ajuda a encontrar outro esconderijo, deixando um homem responsável por abastecê-lo com comida. Porém, devido à negligência desse sujeito, Szpilman acaba adquirindo icterícia e inflamação na vesícula, mas graças novamente à intervenção do casal, consegue sobreviver. Após Dorota e seu marido partirem, Szpilman segue tentando permanecer vivo na guerra, que acaba por destruir quase que totalmente Varsóvia. Durante um ataque polonês ao exército nazista, um disparo de tanque no prédio em que estava escondido força o personagem a fugir, mudando-se constantemente de local até encontrar uma casa abandonada com uma lata de picles no armário, e mesmo tendo escutado o som de um piano sendo tocado, se esconde no sótão do local. No dia seguinte, ao tentar abrir a lata, esta cai nos pés de um oficial alemão, que, sem se identificar, pergunta quem Szpilman é e qual sua profissão, o qual ele responde ser um pianista. O oficial então pede que ele toque o instrumento que estava na casa, e o protagonista performa a balada número 1 em sol menor de Chopin, o que deixa o oficial visivelmente comovido e, mesmo deduzindo que o pianista era judeu, não só o mantém escondido no sótão, como também torna a casa uma base militar e fornece comida secretamente. Com o fim iminente da guerra, o oficial se despede do protagonista e lhe oferece comida, um casaco e lhe pergunta seu nome para que possa ouvi-lo na rádio quando tudo acabar. Ao escutá-lo, o alemão então diz ser um ótimo nome para um pianista, pois em sua língua significa homem que toca. Com o exército russo tendo sobrepujado os nazistas, o protagonista decide sair de seu esconderijo, mas é confundido com um alemão por causa do casaco e é quase morto. Mas antes que fosse tarde demais, revela ser polonês e é levado em segurança. Em 1945,
Um grupo de soldados alemães é mantido prisioneiro, enquanto sobreviventes do campo de concentração os abusam verbalmente. Porém, no meio dos soldados, estava o oficial que salvou Spielmann, que tenta pedir ajuda para um dos sobreviventes, que diz conhecer o pianista, mas antes que pudesse revelar seu nome, ele é contido por um dos guardas. Finalmente, retornando ao seu trabalho como pianista na rádio polonesa, o protagonista tenta de todas as formas encontrar aquele soldado, mas ao chegar no lugar em que estava sendo mantido, todos já tinham sido levados. No encerramento, Spielmann está em uma orquestra e toca a grande Polonaise Brilhante de Chopin, enquanto nos é revelado que ele e Rosenfeld não se encontraram novamente, tendo este falecido em um campo soviético em 1952 e o protagonista morreu em 2000 aos 88 anos de idade. Embora não possua a mesma violência gráfica de filmes de guerra que exploram eventos como o Dia D ou a Batalha de Stalingrado, o pianista consegue chocar e causar revolta no público diante dos atos desumanos do exército nazista contra os judeus na Polônia, que vão desde agredir um senhor de idade por este não saudar os soldados ao passar por eles, ridicularizá-los com ofensas e os obrigando a dançar na frente de todos, ou até mesmo em jogar da janela um senhor cadeirante, por este ser fisicamente incapaz de obedecer à ordem de um oficial alemão. Além disso, a obra nos oferece uma visão muito mais humana e identificável do conflito, visto que os personagens centrais da história não são soldados, e sim pessoas normais que fizeram de tudo para sobreviver diante de uma situação tão injusta e lamentável. Não obstante, o filme também não toma o caminho mais fácil de adotar uma visão meramente dualista do conflito. Longe de tentar justificar os atos do exército nazista, o longa expõe a situação daqueles que estavam do outro lado do muro, que mesmo com uma vida mais confortável, também tiveram suas liberdades cerceadas e ainda assim, muitos arriscaram suas vidas para auxiliar a população judia, sendo o mais surpreendente o oficial alemão Wilhelm Rosenfeld. Inclusive, é graças ao dom inato do homem de criar, não apenas destruir, por meio de atos bondosos, que este foi capaz de originar não só a arte, mas a linguagem universal capaz de unir pessoas, mesmo diante de tamanhas adversidades: a música. Embora possa parecer um elemento secundário diante das cenas chocantes de violência e revolta ao longo da obra, esta é uma das forças motrizes da trajetória do protagonista, não apenas para retratar seu talento inegável como pianista, mas também como um dos maiores incentivos para que o mesmo continuasse firme em sua jornada de sobrevivência, como vemos nas cenas em que o personagem, ainda que desgastado pela situação, imagina tocar piano como uma forma de encontrar algum conforto. Sendo assim, a obra, tanto literária quanto cinematográfica, nos mostra que mesmo diante de uma guerra, onde atos de atrocidade eram uma constante e que ceifou a vida de milhares de pessoas, ainda era possível encontrar conexões humanas, independente de questões como origem, graças a um gosto em comum e universal como a música. Esta que foi uma das principais responsáveis por salvar a vida de um pianista na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.